Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta, hoje com Fernando Caria, candidato à presidência da Câmara Municipal do Montijo pelo Movimento Independente Montijo com Visão e Coração, nas próximas eleições autárquicas. Fernando Caria, que cumpre atualmente o terceiro mandato consecutivo como presidente da Junta da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, sempre eleito pelo Partido Socialista. Partido Socialista do qual se desvinculou em finais do ano passado para lançar então o Movimento Independente, pelo qual será cabeça de lista à Câmara Municipal do Montijo. Boa tarde, Fernando Caria. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor disse durante a inauguração da sede de campanha do Movimento Independente que quer um Montijo onde cada cidadão se sinta ouvido, representado e respeitado. Porquê? Com o PS não se passava assim? Antes de mais, boa tarde, Mário. Uma saudação especial à Popular FM e é um gosto estar aqui, portanto, convosco e partilharmos algumas ideias com o Mário e com a Popular FM. Em relação à pergunta que me fez, ao que me está a fazer, sim, tudo o que eu disse é aquilo que nós, enquanto movimento, queremos fazer e uma das nossas grandes bandeiras é precisamente essa, portanto, é ouvirmos a população, que é o que faz sentido e sem dúvida nenhuma, portanto, partilhar com os nossos munícipes, portanto, as nossas ideias, ouvir os contributos que eles que nos podem dar e é nessa base que iremos construir um futuro que achamos que terá que ser mais risonho, portanto, para o nosso Montijo. Mas estava de alguma forma, estavam os autarcas eleitos pelo PS reféns de uma política que obstasse à recolha dessa participação cívica, digamos assim? Não, eu acho que não podemos, portanto, partir desse pressuposto, portanto, e dizer que estávamos reféns, autarcas, estávamos reféns, seja do que fosse. Houve, e nos tempos em que o Nuno Canta esteve à frente da Câmara, não havia muita conversa, não havia muito diálogo com a população, portanto, resumia-se pura e simplesmente às decisões vindas de dentro da Câmara, próprias do Presidente, e que eram um direito que assistia, portanto, mas reféns de nada não poderíamos estar, até porque a liberdade, portanto, não nos permite ficar reféns, seja do que for. Haveria e houve algumas dificuldades em transmitirmos, portanto, ou recolhermos os contributos. As pessoas não eram tão ouvidas como era desejável no tempo em que o Presidente Nuno Canta esteve aqui. Não estou a fazer uma crítica direta ao Nuno Canta, aliás, tive uma boa relação com ele, embora, portanto, haja sempre alguma coisa que nós podemos criticar, mas as decisões eram quase unilaterais e daí a falta de comunicação que havia com os nossos munícipes resultou em condições, portanto, de governabilidade que não foram, nos últimos tempos, bem vistas pela própria população. Anunciou, durante a inauguração da sede de campanha, como prioridades de ação do Movimento Independente, cuidar do espaço público, a mobilidade e segurança rodoviária e a requalificação da Frente Ribeirinha. Vamos por partes. O que se propõe a fazer no domínio do espaço público? Bom, nós temos um programa praticamente definido e quase terminado, onde temos muitas prioridades, embora possamos definir neste momento 5 ou 6 que são as prioritárias, portanto, digamos assim. Mas, de qualquer das formas, e respondendo desde já à sua pergunta em relação à higiene urbana e espaço verde, nós temos efetivamente muito trabalho a fazer. E teremos que começar por valorizar e investir nos nossos trabalhadores. Eles são bons, eles estão lá, há que dar condições e há que olhar para os trabalhadores de uma forma, portanto, diferente daquilo que tem sido até agora. Portanto, valorizá-los, essencialmente, é um dos principais motivos que nos leva, portanto, a orientar e a olhar para esta higiene urbana e espaços verdes. Também queremos investir nos meios operacionais, tornando-os mais modernos e sustentáveis. E isso faz com que as situações que se vivem agora, portanto, não sejam repetidas e queremos dar ao Montijo, portanto,
a noção de que temos que ter as ruas limpas, temos que ter as árvores cortadas, temos que ter um acompanhamento quase diário das nossas preocupações em relação a esta situação de higiene urbana. Também nos espaços verdes queremos reconfigurar e requalificar o espaço público, criando zonas de lazer para que os jovens e as suas famílias possam desfrutar dignamente desses espaços que nós iremos criar e iremos qualificar. Mas quando fala na questão da higiene urbana e da limpeza no Conselho, essa era uma competência que a Câmara Municipal acabou por delegar nas juntas de freguesia. Fernando Caria é presidente da junta, é presidente da junta há 3 mandatos consecutivos, e essa acaba por parecer uma crítica como um ato um pouco de contrição por parte do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, não só pela autarquia, pela Câmara Municipal, como também por parte das juntas. Pois, não será bem assim, até porque nós, enquanto juntas de freguesia, e particularmente na minha junta de freguesia, a União de Freguesias do Montijo e Fonsoeiro, nós não tínhamos a higiene urbana, portanto, na freguesia, na sua totalidade. Nós combinámos, tanto com a Câmara Municipal, escolhemos 3 bairros do Montijo que ficaram sobre a nossa jurisdição em termos de higiene urbana e que durante o ano 2024 conseguimos, digamos, fazer os mínimos dos mínimos e deixar aqueles 3 bairros, portanto, em condições, no meu ponto de vista, um bocadinho melhores que o resto da freguesia. Mas mínimos dos mínimos porquê? Porque as condições não eram aquelas desejáveis, as empresas contratadas por nós, face ao orçamento que nós tínhamos disponível para negociar com essas empresas, não era, digamos assim, aquilo que nós pretendíamos. Portanto, não conseguimos que as empresas viessem diariamente tratar, portanto, deste problema da higiene urbana. Ainda assim, durante o ano 2024, tínhamos 4 dias por semana, onde tínhamos as equipas a trabalhar nos 3 bairros, portanto, na higiene urbana, limpando tanto os passeios e a via pública, na recolha de monos e na manutenção, tanto das ervas, só nos passeios e na estrada, não os jardins, que os jardins ficaram sempre, portanto, entregues à Câmara Municipal. Por isso, eu, quando falo nos mínimos, é que nós gostaríamos de ter, portanto, diariamente, durante os 7 dias da semana, ter sempre alguém que se preocupasse e tratasse, portanto, da higiene urbana, portanto, nestes 3 bairros, mas assim não foi possível. Mas dentro das nossas possibilidades conseguimos manter os 3 bairros limpos durante o ano 2024. E foi isso que levou a romper o acordo que existia com a Câmara Municipal para a execução dessa tarefa nos 3 bairros? Não se trata de romper nenhum acordo. Romper entre aspas. Sim, o que se tratou foi que em tempo útil, em outubro, novembro, eu, numa reunião com a senhora Presidente da Câmara, transmiti que as empresas a quem eu tinha pedido os orçamentos apresentaram um orçamento substancialmente maior que o que foi apresentado em 2024 e que, segundo a senhora Presidente, não era compatível, portanto, com o orçamento da Câmara a transferir para as freguesias. Portanto, não houve nenhum rompimento, houve uma aceitação de que nós não podíamos fazer o trabalho com o orçamento que tínhamos em 24, era necessário mais cerca de 95 mil euros. A senhora Presidente da Câmara disse que não havia hipótese de o orçamento da Câmara transferir essa verba mais para a nossa freguesia, através do auto transferência, e decidimos, portanto, que a partir de janeiro a situação seria dos 3 bairros entregue à Câmara Municipal. A mobilidade é apontada como outra das principais preocupações, digamos assim, está entre as prioridades de ação daquilo que anunciou relativamente à sua candidatura. Nesta matéria, no que diz respeito à mobilidade, que destaca também a segurança rodoviária, o que é que faz falta, do seu ponto de vista, ao Conselho do Montijo? Não vou reduzir à cidade, vou alargar ao âmbito do concelho, a todo o Conselho. Sim, nós temos uma preocupação muito forte, quer na mobilidade, quer na segurança rodoviária, e não é só a nível da cidade do Montijo, como é lógico, é a nível de todo o Concelho, até porque o Montijo, para nós, o Movimento Independente, começa em Canha e termina em Sarilhos grandes. Portanto, e logicamente aí teremos que estar a abordar, e as nossas preocupações vão recaindo sobre todo o Concelho, como é lógico.
Mas dentro, portanto, daquilo que nós achamos ser as prioridades das prioridades, temos logicamente, e como foi falado no dia em que nós apresentámos o nosso movimento, temos que encetar negociações com as entidades competentes para que, de uma vez por todas, se consiga um acesso à Ponte Vasco da Gama. É fundamental para os dias que correm, o Montijo foi crescendo e temos que acompanhar esse crescimento populacional com infraestruturas que deem à nossa população condições para irem e regressarem aos seus trabalhos e que não estejam constantemente e diariamente a sofrer, digamos assim, com o trânsito que vem da Ponte Vasco da Gama até à entrada da nossa cidade. Mas não é só a Vasco da Gama que nos interessa, também temos que ver, e hoje em dia pesa bastante, as dificuldades existentes na Estrada Nacional número 5, e concretamente, quando se vem de Sarilhos para o Montijo, desde o Piadeiro até a entrada do Afonsoeiro, perde-se imenso tempo, portanto, e temos que arranjar uma alternativa que facilite as entradas no Montijo e que dê condições para a nossa população poder entrar e sair com a normalidade desejável. Mas temos mais coisas que nos preocupam, temos as nossas estradas que estão completamente esburacadas, tem que haver uma manutenção diária, não podemos só ficar a olhar para as estradas quando se aproximam as eleições, a manutenção tem que ser constante. Temos também que nos debruçar sobre o problema que existe nos arruamentos e nos passeios, muitos deles onde não consegue passar uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê, ou porque estão sinais, ou porque estão, tanto infraestruturas de candeeiros, de iluminação. Portanto, há que rever a situação para que se dê completamente liberdade para quem tem mobilidade reduzida ou para quem tem os seus carrinhos de bebés e que transportam os seus filhos, possam não ter que sair do passeio a vir para a estrada e pondo em perigo tanto as crianças e os próprios pais. Temos também que rever com toda a brevidade a situação dos transportes públicos. Neste momento é um problema que nós temos que olhar seriamente para ele e temos uma preocupação constante de adaptar a oferta dos transportes às necessidades que os nossos cidadãos vão tendo e que aí também temos que ter em conta o crescimento populacional. Ou seja, temos que olhar para a mobilidade em todos os aspectos e também no aspecto ambiental, que é uma coisa que nos preocupa muito. Portanto, são 3 ou 4 situações que são prementes e que nós nos estamos a debruçar, portanto, sobre elas com toda a intensidade e havemos de chegar, portanto, a uma conclusão que é iremos fazer tudo e mais alguma coisa para que os nossos cidadãos se sintam confortáveis, portanto, nestes aspectos. Falava há pouco na construção de um novo acesso à Ponte Vasco da Gama. A Câmara Municipal do Montijo, juntamente com a Câmara Municipal de Alcochete, já fizeram saber que reuniram-se com a tutela nesse sentido e que estão a desenvolver em conjunto, os dois municípios, um projeto para com essa finalidade. E a questão que eu lhe coloco é muito simples. Se daí advir efetivamente uma solução, se for eleito o Presidente da Câmara Municipal, é para aproveitar? Vamos lá ver. Nós, enquanto movimento, tivemos tivemos mesmo muita intenção de levar isto por diante. Logicamente, se neste momento já existem conversações entre a atual Câmara Municipal do Montijo e a Câmara Municipal de Alcochete, logicamente, se essas intenções ou se essas conversações estiverem a surgir tanto efeito, terão que ser aproveitadas, como é lógico, porque nós não vamos aqui criar nada de novo, nem vamos inventar nada de novo. O que nós temos aqui a dizer é que está na altura de reivindicarmos com toda a força possível este acesso, está na altura de nós fazermos valer a nossa força, quer a nível do Montijo, quer até no nosso concelho vizinho, Alcochete, portanto, e a partir daí temos, portanto, todas as condições de, desta vez, levar avante a nossa intenção, que é ter um novo acesso. Como eu disse no início, se efetivamente as conversações tidas até agora surtirem efeito, melhor para nós, portanto temos o caminho adiantado e iremos depois concordar certamente com aquilo que está a estar planeado e reforçar, portanto, tendo em conta as nossas ideias do que será melhor para os nossos cidadãos. A Frente Ribeirinha, o que é que pode prometer ou que compromisso pode assumir junto dos montijenses relativamente à requalificação desta zona?
Não é só um clássico, eu acho que a zona ribeirinha, portanto, tem que ser encarada de uma vez por todas como uma situação que tem que ser definida, tem que ser tratada, porque é imperativo termos uma zona ribeirinha de acordo com aquilo que o Montijo, portanto, merece e pode ter. Está sempre quase presente nos programas eleitorais, não só de uma força política, mas de várias, nas eleições autárquicas. Claro. Ainda agora, para estas eleições, também temos outra força política, a CDU, a defender também a intervenção na zona ribeirinha. Eu acho que sim, acho que todos em conjunto, aliás, o nosso movimento não esconde que não tem qualquer tipo de problemas em trabalhar com as outras forças políticas que existem no Montijo e, portanto, todos juntos, se calhar faremos mais força para que as coisas boas possam acontecer. Mas, voltando atrás, a requalificação da zona ribeirinha é importante saber, e nós temos essa consciência. O Montijo tem cerca de 14 km de margem do Rio Tejo. É uma coisa que poucos falam, mas é um facto. Desde Cerilhos Grandes, passando pelo Arce, dando a volta ali junto às traseiras do Leclerc, e terminando depois, no caso do Seixalinho. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos, efetivamente, criar algo que atraia tudo e mais alguma coisa ao nosso Montijo. Portanto, nós temos que ter em conta que, reabilitando a zona ribeirinha, podemos abrir caminho, digamos assim, a roteiros turísticos. Podemos revitalizar aquela zona, olhando perfeitamente e com muita atenção para os problemas que agora existem e que nós queremos acabar com eles. O Montijo tem que ser uma cidade voltada para o rio. Não podemos estar a construir muros que tapem o rio, temos que fazer precisamente o contrário, criar condições para que... Isso é uma crítica ao jardim inclinado que foi construído junto da Frente Ribeirinha na cidade, perto das antigas instalações do bingo. Sim, será uma crítica, porque eu acho que aquele jardim, independentemente de ser, portanto, o jardim, e nós temos que ter em atenção que as zonas verdes fazem sempre falta, eu acho que quando se fala e quando se sempre falou em voltar a cidade para o Rio, não faz muito sentido nós chegarmos, portanto, àquela zona e olharmos e discutirmos e olharmos apenas para ver ali um muro que tapa a visão, que tapa o rio e que nós, portanto, ficamos, digamos, de certa forma, defraudados com aquilo que sempre pensámos e que era necessário fazer para aquela zona da nossa cidade. Mas voltando atrás, o que é que medidas propõe, o que é que está a pensar para revitalizar, para requalificar, para dinamizar estas áreas que compõem a Frente Ribeirinha? Isto é um assunto e é um problema muito, muito complexo. Portanto, temos a noção exata que sozinhos, o município sozinho não conseguirá, digamos, fazer aquilo que está em vistas de querer fazer. Teremos, portanto, que ser acompanhados por entidades privadas e temos que olhar de uma vez por todas, de ver quais são as condições que nós podemos, portanto, dar a quem quer investir aqui e tornar aquele espaço aprazível não só para os nossos moradores, para os nossos cidadãos, que possam desfrutar de um espaço, portanto, como eu disse, que temos 14 km de margens e temos que olhar para aquela zona, não só como um local aprazível, mas também um local que pode desenvolver, digamos, a economia da nossa cidade, criando ali condições para que hajam estabelecimentos, para que hajam diversões e, havendo, portanto, tudo isto em conjunto, poderemos dizer que estão criadas as condições para não só revitalizar aquele espaço, como criar economicamente condições para a nossa cidade e para os nossos comerciantes e dar, finalmente, luz verde, digamos assim, às pretensões que nós sempre tivemos para aquela zona. Captar, ao fim e ao cabo, investimentos privados que ajudem a dinamizar toda essa zona com projetos, deduzo que das mais variadas áreas, desde a restauração à animação, à vertente... Tudo, ali pode incluir tudo o que for possível fazer e há muito para fazer. E, como disse muito bem, o próprio turismo pode vir a ganhar com isto, tanto com esta requalificação e termos o Montijo virado de uma vez por todas para o Rio. Foquei há pouco estas áreas, o espaço público, a mobilidade e segurança rodoviária, também a requalificação da Frente Ribeirinha, que acabámos de falar sobre ela.
Mas existem outras prioridades. A educação também foi apontada, também é apontada por si enquanto prioridade. O que é que defende para melhorar a capacidade de resposta nesta área no Concelho do Montijo, tendo em conta que já existe sobrelotação de alunos para as escolas existentes? Sim, em primeiro lugar, temos um grande problema, que é a requalificação das escolas que estão num estado, digamos, num pior estado neste momento. Posso referir que seja a escola Dom Pedro Varela e também a Poeta Joaquim Serra. Portanto, é urgente fazer uma manutenção aprofundada sobre estas duas escolas. Mas também é urgente falar com a comunidade escolar e verificar, portanto, quais são as dificuldades e os déficits que neste momento o Parque Escolar do Montijo tem. Nós não acompanhamos o crescimento populacional do nosso Montijo, do nosso concelho inclusivamente, não é só na cidade, e juntamente com essa comunidade escolar teremos que nos sentar, verificar o que é necessário fazer e de uma vez por todas também, olharmos com atenção à educação e, se for necessário, criar, portanto, mais escolas, porque o Montijo, como disse muito bem, está superlotado as escolas que tem e temos que projetar um futuro que não é, digamos, fácil de resolução se não nos debruçarmos sobre o assunto de novas escolas como prioridade também deste Executivo. Já teve algum feedback da comunidade escolar durante as ações que tem vindo a realizar de auscultação ao movimento associativo, às entidades do Concelho? Já teve algum feedback relativamente a essa matéria? Tive o feedback, é aquilo que nós já tínhamos pensado. Efetivamente, as estruturas que existem neste momento, as infraestruturas não são as mais adequadas, tanto em termos de comportamento para não só quem trabalha lá, mas, como dissemos há pouquinho, é verdade, não temos acompanhado o crescimento da nossa população. E fazem falta, portanto, mais escolas. Temos que nos debruçar sobre isto seriamente. E algumas estão por construir há imensos anos. Pronto, isso é uma situação que temos que resolver. O Centro Escolar de Pegões merecerá também um olhar atento? Segundo aquilo que eu ouvi dizer, portanto, deste Executivo Camarário que vai terminar, portanto, em setembro, estava neste orçamento que foi agora aprovado no início ou no final do ano transato, contempla o Centro Escolar de Pegões. Vamos ver se será desta vez que é construído. Tem a experiência de praticamente 12 anos à frente de uma junta de freguesia, da sede do Concelho, digamos assim. Agora a junta da União das Freguesias de Montijo e Afonso Eiro. E tem, portanto, experiência, sabe, ou sentiu na própria pele, enquanto Presidente da Junta, aquilo que tem sido o resultado dos acordos de transferência de competências, ou autos de transferências, como se queira dizer, da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. Tudo isto é sempre negociado de ano para ano. Logicamente que os autarcas de freguesia gostariam sempre de poder ter mais financiamento ao seu dispor. Vai fazer diferente relativamente a esta matéria, se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal do Montijo? Vai ter maior atenção no que diz respeito ao financiamento a disponibilizar para as juntas de freguesia? Com toda a certeza que sim, até porque a experiência que eu adquiri ao longo destes 12 anos e também a experiência que eu adquiri enquanto membro da ANAFRE, primeiramente como elemento do Conselho Geral e agora neste último mandato como vogal do Conselho Diretivo da ANAFRE, a experiência que eu adquiri vai ser posta em prática caso, portanto, o nosso movimento consiga eleger-me para Presidente da Câmara em setembro deste ano. E com toda a certeza, porque senti na pele durante todos estes anos as dificuldades que uma junta de freguesia vai sofrendo por não ter a autonomia que devia de ter. Os acordos de execução ou o autotransferência, digamos, é a parte que menos problemas nos dá, ou pelo menos eu, enquanto Presidente da sede de Conselho, portanto, enquanto Presidente da Junta de Freguesia numa sede de Conselho,
e aqui, a verdade seja dita, a relação que eu tive com o Presidente Nuno Canta, que saiu em junho, em termos do acordo de execução, foi excelente. Nós tínhamos, portanto, um compromisso pessoal em que, independentemente do que vinha, do que estava, portanto, em vigor no acordo de execução, nós tínhamos, portanto, um acordo pessoal onde a Câmara, portanto, ajudava a Junta e a Junta ajudava a Câmara, portanto, tínhamos nesse capítulo a relação era excelente, mas não deixe de dizer que sentimos sempre pouca autonomia e não quero, portanto, deixar de dizer isto sem qualquer tipo de problemas, sentimos sempre muita dificuldade em chegar à Câmara Municipal. E é por isso que nós estamos neste movimento completamente abertos para criar, caso sejamos eleitos, um gabinete autárquico que dê uma atenção especial às juntas de freguesia, criando uma autonomia muito maior, fornecendo às juntas de freguesia não só recursos humanos, como recursos em termos de materiais, logísticos e também financeiros, para que as juntas de freguesia consigam, de uma forma, portanto, mais capaz, digamos assim, de superar os problemas que lhes vão tanto aparecendo, porque queremos que as juntas de freguesia tenham essa autonomia para quê? Para que possam resolver problemas que são residuais, ou seja, eu sei perfeitamente que uma junta de freguesia no Montijo e Afonsoeiro é diferente de uma junta de freguesia de Canha ou de Pegões, e daí que nós tenhamos, portanto, a noção de que é necessário que as freguesias tenham, portanto, capacidade sozinhas, sem ter que estar sempre, portanto, dependentes da Câmara, para se debruçarem sobre as áreas que são, digamos, urgentes rever em cada freguesia, tais como a saúde, inclusivamente. Há freguesias onde, e estou-me a referir concretamente, quase em todas, mas particularmente as freguesias mais rurais, que são Canhas e Pegões, temos que lhes dar hipótese que eles sozinhos consigam tratar de assuntos de saúde. Tem lá um posto médico, um posto de saúde que não existem médicos, não estão fechados. A própria educação, eles têm que ter autonomia para resolver os seus problemas, sem estarem sistematicamente dependentes de uma Câmara Municipal ou às vezes da boa vontade de um Presidente ou de um Vereador. Portanto, há que criar autonomia, há que responsabilizar as juntas, e tenho a certeza absoluta que elas têm capacidade de resolver os assuntos por si mesmos, sem terem de estar dependentes da Câmara Municipal. Essa também é uma preocupação muito grande, é criar esse gabinete, portanto, que nós chamamos de gabinete autárquico, e promover uma maior autonomia e deixar que as próprias juntas de freguesia chamem a si estes problemas mais prementes. Porque não faz sentido, um exemplo assim, não faz sentido um associativismo, tanto que tem que existir em cada freguesia, não faz sentido termos que trazer tanto o desporto ou a cultura para o Montijo, não. Tem que haver tanto desporto na freguesia de cada uma, seja desde Canha até Sarilhos. Tem que haver cultura em cada freguesia. Temos que criar condições para que tudo aconteça. E não existe atualmente? Existe, mas existe com muita dificuldade. Temos tanto que as freguesias têm que falar com a Câmara Municipal. Há disponibilidade de vir aqui, de fazer isto, de fazer aquilo outro. Não, tem que ser a ajuda da freguesia a decidir aquilo que tem que fazer. Claro, portanto, tem que haver um compromisso com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal, como é lógico, mas dar uma autonomia à Junta. Eles têm que ser independentes naquilo que pretendem fazer e naquilo que acham que é o melhor para os seus fregueses. Como é que olha para as freguesias rurais? Tendo em conta que o Montijo até é um concelho descontinuado, apontava há pouco os exemplos de Pegões e Canha. Considera que estas freguesias têm vivido, de certa forma, isoladas relativamente ao resto do concelho, face à distância que as separa estas freguesias da sede do concelho? Temos que ser sinceros e dizer que, efetivamente, tanto estas freguesias mais distantes da sede do concelho, Canha e Pegões, distam mais de 40 km, portanto, do Montijo, e, por norma, têm sido, digamos, eu não vou dizer abandonadas, mas um pouco esquecidas. E isso tem que acabar. Portanto, nós temos que olhar para estas duas freguesias, tal como olhamos para as outras,
E acho que quer Canha, quer Pegões têm as condições todas para terem um aproveitamento que até agora não aconteceu. Nós temos que criar roteiros turísticos em Canha e em Pegões, nós temos que ir constantemente, portanto, à freguesia de Canha e de Pegões e saber quais são as preocupações e as necessidades, portanto, prementes que estas duas freguesias têm. E temos que agir. Não podemos ficar, portanto, à espera que hajam eleições e de 4 em 4 anos vamos lá perguntar se está tudo bem, quais são os problemas que existem e depois das eleições terminadas vamos andando. Portanto, acho que não é assim que se deve funcionar. Isto sim, eu faço uma crítica, portanto, àquilo que tem acontecido em relação a estas duas freguesias e se formos ver, elas próprias sentem esse abandono, portanto, esse esquecimento. E nós não queremos que isso aconteça. A freguesia de Pegões e de Canha é tão importante como a freguesia do Montijo, ou de Sarilhos, ou da Atalaia. Portanto, vamos acabar com esta, não vou chamar de discriminação, mas esta falta de atenção que existe principalmente às zonas rurais. Nós temos conhecimento que em Canha, portanto, há muitos anos que é pedido o arranjo de determinadas estradas, determinados caminhos, e agora só perto das eleições é que a Câmara Municipal se debruçou um pouco sobre isto. Portanto, nós queremos que não seja assim, queremos que seja um acompanhamento constante, um trocar de impressões, portanto, constante também, para que quer uma freguesia, quer outra, cresça, portanto, ao mesmo nível que as outras crescem. O acompanhamento tem que ser igual para todas. Se olharmos para Pegões, a imigração tem sido um problema apontado pelos residentes, e não só. O crescimento ou o aumento significativo da imigração naquela localidade tem sido um dos problemas na comunidade local. Como é que olha para esta situação? O que é que acha que poderá estar nas mãos do município para ajudar a mitigar aquilo que deveria ser uma situação de integração, em vez de ser uma situação que se torne num problema de exclusão e de foco de sentimento de insegurança junto da comunidade? A imigração é um problema transversal, não é só em Pegões, não é só no Montijo, é um problema transversal, portanto, em todo o país. E é um problema, portanto, muito delicado e que temos que o tratar, digamos, com pinças, digamos assim. De qualquer das formas, acho que maioritariamente não depende de uma autarquia o problema de imigração, tem que ser, portanto, tratado com o Governo e o Estado Central tem que olhar de uma vez por todas para um problema sério, portanto, que é a imigração. Agora, nós, enquanto autarquia, temos que, naquilo que nos diz respeito e dentro das nossas competências, acima de tudo, criar regras. Portanto, não podemos, digamos, olhar para o lado e dizer só que isto é competência do Governo. Portanto, é competência do Governo, sim, o Estado Central tem que olhar para isto, mas nós temos que resolver os nossos problemas. E acho que conversando, arranjando regras, portanto, e fazendo-as cumprir, acho que as coisas podem ser melhoradas. Agora, este problema é um problema, portanto, essencialmente e maioritariamente de preocupação para com o Estado Central e não para com as autarquias. Mas é um problema que nós não nos podemos, portanto, esconder dele. Temos que estar lá e temos que ver, temos que acompanhar e temos que insistir. E temos, portanto, que ir junto do Estado Central e perguntar o que é que se pode fazer ou como é que se faz o mais rápido possível para que não hajam tanto os problemas que nós encontramos, não tanto no nosso concelho, embora Pegões seja um caso problemático, mas temos exemplos ao longo do país que as coisas não estão a correr como deveriam correr e há muito aproveitamento com os imigrantes e é isso que nós temos que ter também atenção. Para fecharmos este tópico, de vincar que até há bem pouco tempo esta era uma situação que não gerava consenso entre as diferentes forças políticas no concelho. Hoje toda a gente reconhece que de facto existe de facto um problema com a imigração em Pegões. Isto não lhe parece estranho? Não, isto logicamente é um problema que todas as forças políticas, portanto, têm que olhar para isto com olhos de ver, como eu costumo dizer. E logicamente seria insensato da parte de qualquer partido ou movimento não reparar que o problema da imigração, portanto, é um problema que efetivamente tem que ser visto, tem que ser tratado. Por isso é normal que todos os partidos
se debrucem sobre isto, se falem sobre isto. Agora, podemos e com certeza que existe diferenciações, portanto, a nível de partidos, como um modo de encarar o problema da imigração. Mas isso são situações que também são perfeitamente normais face à forma de pensar de cada partido. Mas é um problema sério, por isso, sendo um problema sério, tem que ser, portanto, visto por todas as forças políticas. Como é que se propõe a contribuir para resolver ou melhorar aquilo que é a estratégia local de habitação do município, sendo que o prazo que permite a execução ou a construção de mais habitação ao abrigo do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, tem uma data, final de 2026. Bom, em relação, portanto, ao nosso movimento e o que nos compete fazer, digamos assim, é efetivamente preparar o futuro e se nós conseguirmos, e queremos muito que isso aconteça e estamos convictos, portanto, que vai acontecer, temos que preparar o futuro a partir do momento em que sejamos eleitos. Tudo o que passou para trás, portanto, acho que não é da nossa competência, podemos ter as nossas críticas, mas não nos diz respeito e não temos que interferir naquilo que tem sido feito até aqui. Agora, temos é que nos preocupar com a habitação. E a habitação, é urgente que haja um investimento muito claro na habitação, e nomeadamente tendo em foco a habitação a custos controlados, que é extremamente difícil, tanto face às condições que nós temos. E eu quando digo difícil, porque temos a consciência completa e perfeita de que sozinhos não conseguiremos, portanto, digamos, encarar este desafio de uma forma, portanto, fácil e simples. Nós temos que nos rodear de pilares, digamos, da nossa economia e temos que, em conjunto, tentar dar a volta por cima ao problema que existe da habitação e que temos mesmo que agarrá-lo com todas as nossas forças. E quando digo, portanto, pilares da economia, portanto, é o pilar público, como é lógico, o nosso município, que terá, portanto, que ter também, digamos, uma grande cota-parte de responsabilidade, portanto, na parte financeira sobre isto, mas também temos que nos apoiar no setor social e nos setores privados, como é lógico. Portanto, só em conjunto é que conseguiremos, digamos, ultrapassar as dificuldades e criar as condições necessárias, principalmente, e repito, nas habitações a custos controlados, porque temos que dar garantias aos nossos jovens, portanto, e às jovens famílias que andam à procura de casa e dificilmente, portanto, estão a encontrar face aos custos elevados que, quer em termos de arrendamento, quer em termos de compra. Mas não é só por aí que nós temos que encarar, portanto, o problema da nossa habitação. Nós temos que, de uma vez por todas, reformar toda a burocracia existente, portanto, na Câmara Municipal, em relação aos processos de licenciamento, portanto, para a construção. E quando digo fazer uma reforma, passa pela modernização clara de todo o funcionamento, portanto, deste departamento, onde queremos modernizar e criar uma maior transparência, um maior escrutínio, uma maior rapidez para que os processos de licenciamento consigam ser agilizados e dar forma, digamos assim, a um compromisso, não só com novas construções, mas também um compromisso muito sério e urgente da requalificação urbana do nosso casco velho, portanto, do Montijo. Portanto, isto só vai ser possível, como eu disse inicialmente, juntando aqui estes três setores que eu referi, portanto, o setor público, o município, os setores privados e o setor social, para que em conjunto possamos dar um novo caminho e criar as habitações necessárias ao Montijo. Temos condições para isso, temos espaços para isso, agora há que juntar, dar as mãos e trabalhar, porque não podemos continuar a dizer que vamos fazer, a dizer que vamos construir, e o que é facto é que não conseguimos, portanto, ainda apresentar hoje, mesmo com a candidatura ao PRR, ainda não temos, portanto, quaisquer habitação pronta para ser posta, portanto, à disposição de quem a quer utilizar, de quem a quer comprar. Portanto, é um investimento muito forte que vamos ter na nossa habitação a nível do Concelho do Montijo. Mas por aquilo que conhece da estratégia local de habitação do município do Montijo, concorda com o documento que foi preparado pelo município, ou discorda em parte ou na totalidade?
Não querendo fugir, portanto, a essa pergunta, acho que não é o momento ideal para que nós, enquanto movimento, possamos fazer uma crítica ou não crítica em relação ao documento apresentado pelo Executivo Camarário. O que nós, e eu posso adiantar, é que nós estamos atentos e conhecemos o documento, nós sabemos aquilo que devemos fazer, mas não é a altura ideal para fazermos uma crítica ou não crítica ao documento em si. Estamos preparados para, quando chegarmos à Câmara, resolver a situação, esteja ela em que situação estiver. Mesmo com um prazo tão apertado de financiamento ao abrigo do PRR? Como eu disse, estamos atentos e, logicamente, ao chegarmos à Câmara Municipal, se isso vier a acontecer, como é lógico, daremos atenção prioritária à situação, portanto, do PRR e com toda a certeza, portanto, iremos chegar, portanto, a conclusões que são benéficas para a autarquia. Tem sido acusado pela oposição de aproveitamento da Junta da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro para a promoção do movimento independente pelo qual se irá candidatar. Que comentário é que lhe merecem estas acusações, que já vêm de PS e CDU, por exemplo? Eu acho que isso são ruídos e normalmente, portanto, eu não gosto de discutir, portanto, nem ruídos nem coisas que não sejam sérias. No entanto, eu tenho que dizer, e porque é bom que toda a gente saiba, eu acho que isso, o que se diz não é mesmo sério, porque a Junta de Freguesia nunca iria, eu enquanto Presidente, nunca iria aproveitar a Junta de Freguesia que não fosse para trabalhar com os nossos fregueses e satisfazer as vontades que os fregueses, portanto, muitas vezes solicitam. Agora, não entendo, aliás, já houve uma assembleia onde eu fui acusado disso, eu perguntei, portanto, para darem provas daquilo que estavam a dizer e acho que até agora, portanto, nenhuma apresentaram. Porque se foi por eu ter cedido a sede da Junta de Freguesia a alguma instituição, eu, desde que me entendo, sempre, e está nos regulamentos da Junta, a cedência do espaço, portanto, da própria Junta, cedemos, portanto, a tanta gente, desde partidos, associações, o Instituto de Sangue, sem fim, está registado, está nas nossas atas, as salas, portanto, e as vezes que nós cedemos. Agora, se querem tirar aproveitamento disso, estejam à vontade, portanto, eu tenho as costas largas e, como disse, não respondo, portanto, a esse tipo de ruído porque não considero que seja uma coisa séria. Portanto, eu na Junta de Freguesia, entendo que só devo tratar e tenho tratado de assuntos inerentes aos nossos fregueses. O que é facto é que, nos últimos tempos, houve mais algumas renúncias no órgão autárquico a que preside, na Junta. Terá que perguntar a quem, tanto, deixou de exercer o cargo, tanto, que tinha no Executivo da Junta de Freguesia, mas entendo que, em pleno Estado de democracia, cada um tem direito e tem deveres. Portanto, e um dos direitos é renunciar ao cargo, tanto, que tinha assumido, e tudo bem. Portanto, não, a Junta não morreu, foram substituídos, o trabalho continua em prol da nossa freguesia, mas é um assunto que eu tenho que aceitar, respeito tanto a opinião, posso não concordar com ela, mas respeito a opinião de cada um, mas isso é um assunto que não me diz respeito. Teria que perguntar a cada um dos indivíduos que renunciaram ao cargo. Todos do Partido Socialista? A Junta de Freguesia é do Partido Socialista, foi eleita pelo Partido Socialista, sendo eles independentes ou afiliados no Partido Socialista. E pela cabeça de Fernando Caria, a partir do momento em que assume que irá candidatar-se à presidência da Câmara Municipal por um movimento independente, a partir do momento que se desvinculou do Partido Socialista, tendo sido eleito para a presidência da Junta por essa força político-partidária, também nunca lhe passou pela cabeça renunciar ao cargo de presidente de Junta? Não passou por variedíssimos motivos. O facto de eu ter sido eleito pelo Partido Socialista e estão gravadas as apresentações que eu fiz e as tomadas de posse,
Em todas elas, há um ponto que foi comum nas 3 apresentações que eu fiz enquanto candidato pelo Partido Socialista. É que a partir do momento em que eu venci as eleições, e felizmente venci as 3 eleições, eu disse sempre que, a partir do momento em que se fecharam as urnas dos votos e que se declarou que o Partido Socialista foi o vencedor e que eu, como cabeça de lista, fui o Presidente da Junta, deixei de ser Presidente da Junta do Partido Socialista e passei a ser Presidente da Junta de todos os fregueses da freguesia de Montijo e Fonsoeiro. E estou à vontade para dizer isto por 2 motivos. O primeiro, porque sempre, mas mesmo sempre, quis trabalhar com todos os partidos que tenham assento na Assembleia de Freguesia. Tenho provas disso também. Tenho orçamentos em que foram feitos com contributos de vários partidos da oposição. E depois, tenho a consciência absoluta que estou a falar verdade, não só porque estou a dizer, mas porque eu, nas 3 eleições que tive sempre mais votos que quer o Presidente da Câmara, quer o Presidente da Assembleia Municipal. E isso revela que... No Montijo. Para o Montijo, na freguesia do Montijo. Portanto, e sendo assim, é mais uma prova de que houve muita gente que não é do Partido Socialista que votou em mim. Portanto, a partir destes fatores todos que eu enunciei, não faria sentido eu, por facto de ter saído de militante do Partido Socialista, pedir admissão e digamos, defraudar, digamos assim, toda a população que votou em mim. Portanto, não há dúvidas. Serei sempre, até setembro, Presidente da União de Freguesias de Montijo e Fonsoeiro. Dúvidas há também por parte da oposição quanto ao financiamento da sua candidatura, que tem sido uma outra crítica apontada, com alusão a que este movimento nada tem de independente. Isso é outro ruído que tem acontecido, portanto, por aí, e digamos que ainda bem que esse ruído acontece, embora, portanto, eu não o considero mais uma vez nenhum caso sério, mas ainda bem que acontece, que é sinal que nós estamos, portanto, a incomodar alguém que se calhar não desejaria que este movimento aparecesse. E este movimento aparece com a finalidade de servir os montijenses. E essa finalidade de servir os montijenses foi de forma natural do agrado de muita gente, portanto, de muitos montijenses que connosco, portanto, partilham a vontade de fazer uma mudança no nosso Montijo e, felizmente para nós, essa vontade de mudar, que é tal e qual aquela que nós temos, tem servido para que eles se juntassem a nós, não fazendo parte do movimento em si, mas ajudando, digamos assim, com os seus contributos a que nós possamos ter uma campanha, digamos, normal, uma campanha que temos um orçamento que é um orçamento perfeitamente normal, é um orçamento que é execuível, é um orçamento moderado. As nossas contas irão ser apresentadas na altura certa, temos tudo controlado, temos tudo escrito, portanto não há aqui nada que não seja, digamos, normal numa situação como esta. Talvez a única grande diferença é que nós, enquanto movimento, não temos a benesse que os partidos têm, porque os partidos são financiados, portanto, publicamente com dinheiros públicos, os nossos impostos, e, digamos, estão à vontade para fazer as campanhas que entenderem fazer. Nós, enquanto movimento, não temos qualquer subsídio da parte do Estado. Portanto, e somos nós que temos que, digamos, contribuir para que a campanha tenha um bom andamento. Começámos inicialmente por ser, digamos, o núcleo duro do nosso movimento a fazer os primeiros contributos e depois, e posso-lhe garantir que foi uma surpresa para nós, a adesão que nós temos, portanto, sentido da parte dos montijenses e que anonimamente nos vão contribuindo com aquilo que podem dar e que temos, digamos, a sensação de que quase diariamente vêm, portanto, abordar-nos a perguntar se estamos com força, se precisamos de mais apoio. Portanto, isso é um sinal inequívoco de que temos muita gente a pensar como nós. É urgente mudar o Montijo. É verdade que o PSD manifestou intenção em apoiar a sua candidatura em determinado momento. Confirma que chegou a estar à mesa com elementos do PSD, da distrital do PSD, da distrital de Setúbal do PSD, com esse propósito?
Sim, é verdade. Existiram conversas, como é lógico. Acho que num contexto, digamos, democrático como aquele que nós, portanto, vivemos, é perfeitamente normal essas conversas. E sim, houve uma abordagem do PSD, nós conversámos, portanto, e onde nós, movimento, dissemos claramente que estamos disponíveis para conversar com toda a gente. O diálogo, portanto, é um diálogo que nós damos preferência. Agora, desde o início, portanto, destas conversas, fizemos, portanto, vincar que o nosso movimento, portanto, é suprapartidário, portanto, não estamos dependentes de nenhum partido, o nosso único partido será o Montijo e, digamos, esclarecemos inequivocamente que não queremos submetermos nem estamos dependentes de forças partidárias, sejam elas quais forem. Também posso adiantar que não foi só o PSD, houve mais partidos que vieram ter connosco. Como, por exemplo? Vários, desde a esquerda à direita, vieram falar alguns connosco. Mas da esquerda à direita é muito abstrato. Posso dizer, tanto a Iniciativa Liberal conversou connosco, o PSD conversou connosco, o Bloco de Esquerda conversou connosco, o CDS conversou connosco. Portanto, este movimento é um movimento agregador, em primeiro lugar. E o Bloco de Esquerda decretou mesmo o apoio público à sua candidatura. É diferente daquilo que o Bloco de Esquerda fez, que o CDS fez, que os outros partidos que estão connosco fizeram, foi, digamos, aderir ao movimento. Uma das condições, portanto, a principal condição que nós pusemos é que, tal como eu também, que vim de outro partido, como é lógico, portanto, isso não é para esquecer, nem é para escamotear, é verdade, mas despimos a camisola do partido e o único partido que nós agora temos é o Montijo. E quem quiser vir ter connosco com este pensamento, com esta forma de agir, nós temos as portas abertas, nós dialogamos. Agora, não aceitamos é que nenhum partido, seja ele qual for, venha e dizer que nós temos que seguir, portanto, esta linha ou aquela. Portanto, não, nós estamos completamente, somos independentes, mantemos esta independência, exigimos que olhem para nós, portanto, com esta intenção, mas estamos abertos ao diálogo e quem nos quiser apoiar, nós estamos, portanto, receptivos a esse apoio. Onde é que falhou a possibilidade de um acordo para o apoio do PSD à candidatura do movimento? Não, eu acho que são conversas que nós temos que ter, portanto, com os partidos e que ficam entre nós. Agora, posso dizer é que os partidos queriam ter, digamos, assento no nosso movimento em determinados lugares e nós entendemos que não é assim que se conversa. Portanto, o que nós temos aqui é que convergir nas nossas intenções, que o movimento tanto quer, um movimento independente, que olhe só para o Montijo, e a partir do momento, portanto, nós não recebemos imposições de ninguém, e as conversas ficaram por aí. Portanto, não vou dizer que houve falta de algo, não. Conversámos, agora eles apresentaram os seus problemas, nós apresentámos os nossos, e nós continuamos a ser aquilo que queremos ser, independentes, para o Montijo e só. E da parte do Partido Socialista, não houve qualquer aproximação? Não houve, portanto, depois do problema... Existiram contactos por parte do Partido Socialista, já com Fernando Caria à frente do movimento independente? Não vou esconder que não tive contactos a nível nacional com o Partido Socialista. Portanto, mas isso também é uma conversa que ficou entre mim e quem me contactou. O que é que pretendiam? Conversar, explicarem-se, ouvir explicações, de certa forma surpreendidos, portanto, e com algum desconhecimento de porque é que isto chegou à fase em que chegou, mas, como eu lhe disse, acho que não era de bom tom nem para mim, nem para quem falou comigo, eu estar agora aqui a abordar um assunto que ficou entre nós dois e que, digamos, já passou. Para terminar, caminhamos a passos largos para o final desta entrevista. Se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal do Montijo, tenciona distribuir pelouros pela oposição? Se nós viemos a ganhar a Câmara Municipal do Montijo, eu espero bem que isso aconteça, tal como o nosso movimento diz, se trabalharmos em prol do Montijo, se formos independentes, portanto, tudo poderá fazer sentido. Se houver pessoas que alinhem neste pensamento, se houver pessoas que olhem para o Montijo apenas como o Montijo em si e não orientados por forças partidárias, por alinhamentos de partido, digamos, nós estaremos sempre também disponíveis para dialogar. Até porque nós
Uma das nossas, digamos, também bandeiras é que temos a certeza absoluta que a política não é para servir os partidos, a política será para servir as pessoas, nomeadamente nas autarquias, e se isso acontecer, portanto, se as pessoas que estão na oposição tiverem este pensamento, portanto, e se fizer sentido que haja distribuição de pelouros, com certeza que serão bem-vindos, desde que a colaboração seja em prol do Montijo. Até mesmo para o Chega, se vier a ficar representado no Executivo Municipal? Até mesmo para o Chega, se vier a ficar representado no partido, na Assembleia, na Câmara Municipal, teria também que haver diálogo. Embora eu note que, com toda a sinceridade, seja o único partido que está muito aquém daquilo que nós desejamos para um bom funcionamento de uma autarquia. Muito obrigado, Fernando Caria. Fernando Caria, o candidato pelo Movimento Independente Montijo com Visão e Coração à presidência da Câmara Municipal do Montijo nas próximas autárquicas. O nosso convidado de hoje foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.